Então, a gente está aqui reunido para uma saída cultural do nosso Que Mais Doce. E os alunos chegando aos poucos. Agora estamos esperando a Yala e o Vince.
te acho que eu vou te dar um celular pra tu tirar foto. Assistente. Até onde eu sei. É pra cá, ó. É pra cá, né? Beleza? Fala, Gilaus. Tudo bem? Olha, tem dentista aí também. Se alguém precisar de um dentista, aproveita. Cinza, até era cinza aí. Eu achava que era azul, mas era cinza. A faculdade de estratégia de infância, Jardim de Infância das Quebradas. Como é que vai? Como é que vai, senhor? Tudo bom? E o senhor, como é que vai? Tudo bem? É isso aí. Esse senhor aqui, acho que eu conheço. Oi, querido, tudo bem? Essa aqui é a Sandra Lima. Tudo bom, Sandra? Prazer. O Paulo Passo, ele, na verdade, ele é professor da nossa oficina de documentário, vinculada às quebradas. Bem, pessoal, eu vou apresentar para vocês primeiro o Instituto, né, que onde a gente está, antigamente era a casa dos meus avós, né? A casa dos meus avós era lá, que era o quintal onde tinham as festas e tudo mais e tal. Meu pai morava do outro lado da rua, eu morava lá também, eu morei aqui até meus 13 anos, depois fui morar na Barra. Mas o Instituto nasceu porque o meu pai sempre teve duas dores dele. Uma que, quando ele sempre um músico informal, né, cantando em bares e tudo mais, ele viu aqueles amigos que tocavam com ele nos bares, nos botequins, nos pagodes e tal. Ele viu essa galera, quando ele virou músico profissional, quando ele foi gravar o primeiro disco, ele viu esses amigos perdendo a oportunidade de trabalho porque eles não tinham a parte teórica da música. Então, o cara que tocava um cavaquinho super bem, entrava no estúdio, mas não sabia ler partitura. Então o cara não é um cara que era, né, de percussão e tal. Então isso foi uma coisa que sempre incomodou ele. E uma outra coisa que ele desde criança queria ter tido a oportunidade de estudar música. E não teve. E aí ele contratou uma professora de piano para ensinar os filhos, que eram eu, meu irmão e minha irmã, na época era só nós três. E aí ele começou a perceber que, por exemplo, tinha que parar a pelada, que estava acontecendo aqui, para a gente ter aula, e aquela outra galera que estava jogando bola com a gente ficava meio que sem ter o que fazer, a gente já ia ter aula desmotivado, porque estava no meio da brincadeira e tal. Ele propôs à professora se ela não ensinaria os nossos amigos que frequentavam a casa aqui todo dia, se eles não podiam fazer parte das aulas com ela também. E ela topou, esse foi um embrião do Instituto, ele começou a pensar num projeto, né, de deixar isso maior, e aí propôs a ela o projeto de montar uma escola de música. E ela topou, ajudou ele a montar, aí a escola de música migrou para cá. Na época só tinha aquela primeira sala, que depois eu vou mostrar para vocês, e tinha aqui o carro-manchão. E aí ele construiu mais 3 salas para lá, secretaria e tudo mais, e aí foi nascendo o Instituto. O Instituto está aqui desde 99, a gente já funcionou em diversos formatos de projeto. A gente já teve voluntariado, já tivemos um projeto via Lei Rouanet, agora estamos via Lei do CMS. Então, a gente está... O Instituto hoje, na verdade, chegou num formato que é o formato que a gente está já há 10 anos desenvolvendo trabalho, há 11 anos, na verdade, e que é o formato que a gente achou como formato ideal, que é um formato de musicalização infantil, né? A criança entra aqui, ela vai passar por um processo até chegar ao instrumento. Então, às vezes, bate alguém na porta aqui, queria estudar violão, queria estudar, não sei, flauta, queria estudar... Não é assim que funciona o Instituto hoje, né? Que para entrar tem que entrar quando crianças. A gente vai abrindo as inscrições conforme as idades, né? Conforme a gente vai preenchendo aquele grupo de idade que a gente vê que tá um grupo menor. E aí eles passam por esse processo. Fazem um teste de aptidão, da aptidão eles vão para a musicalização, da musicalização eles conhecem os instrumentos, porque às vezes a criança conhece o violão, o pandeiro, o cavaquinho, mas ela não conhece o violino, não conhece o violoncelo, não conhece o contrabaixo, não conhece a clarineta. Então eles passam por esse processo de conhecer os instrumentos,
até serem direcionados para qual instrumento eles têm mais vocação. E no final disso tudo, né, a gente faz o projeto aqui, ele tem um tempo de 1 ano, né, cada projeto. Então, no final desse 1 ano, a gente apresenta um musical sempre baseado na obra de um artista brasileiro ou de algum gênero musical brasileiro. Eles aprendem música erudita, música de câmara, mas na hora de aplicar o conhecimento, a gente sempre aplica em cima da obra dos maestros brasileiros. Então eu vou mostrar para vocês o Instituto fisicamente, para vocês conhecerem. É um trabalho para crianças com deficiência, com cavalo. Aqui foi a primeira sala, né, quando meu pai decidiu criar o Instituto, que era só uma laje, e ele transformou numa sala. Os artistas aí. Hoje como é que vocês inseriram esse conteúdo Então, hoje a gente está com o projeto via lei de CMS, né? Mas a gente tem o curso que vem do meu pai, que é o patrão do projeto, e a gente está se preparando aí, né, Joyce? Para embarcar em todas as leis possíveis e imagináveis que venham a surgir. captar e executar. Exatamente. Lei Paulo Gustavo, vocês vão cair junto com a escola de cinema, né? E dá também para utilizar aqui, e a Lab 5 anos. Esse é do Estado. Vai deixar até para. Porque o que a gente imagina para o Instituto, se o Instituto nasceu como uma escola de música, ele vai para sempre ser uma escola de música, é o nosso carro-chefe, né? É o nosso principal projeto. Mas com esse espaço todo, com a vontade que a gente tem e a vocação cultural que a gente tem, a gente quer trazer projetos de diversas áreas. Por exemplo, hoje eu estou com o cinema aí, o Cinema Leva Eu, a gente vai fazer um festival de cinema no dia 1 de agosto até o dia 5. Mas, por exemplo, eu estou conversando com uma pessoa que dá aula de balé, já estou conversando com outros projetos, ele tem programação, então assim, a ideia é para sempre renovando, é ser um hub de projetos, né? Ser um guarda-chuva onde a gente tenha vários projetos em várias áreas da cultura. Já pensaram polo de cultura também? Polo de cultura também? A ideia é essa, né? Na formatura que eu vim dos alunos da escola do Cinema Leva Eu, né? Porque tem uma sigla grande, depois Cinema Leva Eu. É EVA, né? EBAV. EBAV. É a Escola Brasileira de Audiovisual. Isso, exatamente. Eles montaram todas as cadeiras naquele gramado ali. São 600 pessoas, cara. E um telão estilo Que lindo. Temos que vir, hein? Um telão do Festival de Gramado. O que é mais doc tem que vir nessa. Não, Festival de Gramado em Xerém, não vem. Som. Alguém vai disponibilizar uma van para o que mais doc? Opa! Então nós vamos vir. Vamos invadir nessa. Luiz, o que quer dizer põe? Ah, não, isso aqui é uma placa antiga, a gente vai trocar as placas também. Porque esse aqui é do modelo antigo do projeto. Já não. Nessa época eu ainda não participava, ainda não tinha entrado. Homenagem ao maestro. Aqui cada sala tem o nome de um compositor brasileiro, né? Vocês vão ver as outras depois, tem Vinícius Moraes, tem Lua Rosa. Gente, quem quiser dar uma olhada, fica à vontade, tá? Aqui tem 2 alunas que elas começaram como nossas alunas. Já estão há 9 anos no projeto. Isso é muito fundamental. Olha. Eu não tive essa oportunidade quando eu era criança. É tão importante isso, né? Não, a Carol e a Isa, nossas alunas hoje elas são monitores. E aí, Laerte? É emocionante, né? A gente vê as crianças tendo a oportunidade que a gente não teve. Sonha fazer isso lá na escola de samba. Vai fazer. Muita criança precisando. É isso aí. Essa escola é uma escola que queria
estudar o gente negativo desse semestre, né? A gente pensou em abrir e aí a gente não precisa e fizeram essa lista de uma 3 semanas aprendendo. O pessoal que já fez aula de música, mas geralmente flauta e piano são os instrumentos mais usados. Iniciais. Eu fiz os dois para iniciais, não fiz mais nada. É, depois eu fiz baixo, mas não. Tinha colégio que tinha, né? Tinha colégio que tinha. As 3 salas são mais ou menos assim. Exemplares são mais ou menos assim. Aqui acontece a aula de arte. As outras salas são todas do mesmo tamanho. Aquele piano é o piano que tudo começou. Era o piano que eu tinha aula. Olha, o jornal é de 99. É, foi 29 de junho, né? quando nasceu o Instituto. Só quando nasceu, né? Porque na foto é desfocado, mas eu tô aqui. Eu tô por aqui. Eu sou um desses aí. Aqui no caso que é o meu irmão. Mas essa era a galera aqui, eram os nossos amigos aqui que ficavam aqui. Onde? Bandeira. Os amigos participavam também? Foi o embrião do Instituto. Foi daí que surgiu essa. Integrar a galera no fenômeno. Você tinha quantos anos? Tinha 10 anos. Bacana, então você participou ativamente até do aluno, né? Eu fiz aluno. Eu falo que eu fui Eu vou falar isso lá. Tá bom. Pode, isso. Qualquer coisa tinha um lugar barato, né? É. Luiz, vocês moravam aí do outro lado? A gente ainda mora aqui, bem dizer, né? Toda hora a gente tá aqui. Final de semana passado eu tava aqui. É, né? É a casa da família. Rafa pintou aí. É. E ela já tá pra vir aqui, ela vai Ela tá pegar na a mamãe. França. Eu vi, eu acompanho ela.
esse fãzaço dela. Inclusive, quando ela veio aqui, eu falei, cara, a gente conversar. Foi bom que faz tem esse engraçado. Boa tarde. Olha o outro aqui. Aqui é curso de moto da Fiat. Vamos aqui, ó. O mais lindo de tudo é quando as pessoas que vêm de seus lugares podem transformar os seus lugares, né? Exatamente. A gente quer ser. Essa é a nossa pretensão aqui, ser uma ferramenta de transformação. É isso. A gente tem um estúdio de áudio recém-criado, que é onde a gente quer transformar uma casa voltada para o audiovisual. Então, a gente quer trazer projetos do audiovisual para cá. Criança, aqui a gente tem uma sala que a gente quer transformar em sala de edição, uma sala normal. E tem o. Deixa eu pegar a chave, esqueci de pegar a chave. Gilzinha, tudo bem? A chave do estúdio tá aí? Aí a coisa tá boa, hein? Conseguiu aquele negócio que tá fazendo? Tá curtindo? Ela é gente boa demais. Agora Desculpa, né? Muito legal. Vocês vão ampliar. esse é o estúdio de A áudio. ideia é ampliar. Não, o estúdio de áudio não. A gente tem a garagem ali. A ideia é transformar aquela garagem no estúdio de foto e vídeo. Aham. Então, foto e vídeo lá, áudio aqui. Vocês têm um A estúdio sala de de trás, sala de computadores, edição. né? E um uma estúdio de sala computadores, biblioteca. A gente tem curso de programação lá. que fica toda interligada. E vocês já fazem gravações aqui? Já funcionaram? fizemos algumas. Sim. Já fizemos algumas. Mas a gente tem um projeto mesmo para manter lá em Uhum. constante produção, né? Por exemplo, o pessoal do cinema vai usar aqui para fazer narração. Aham. pra fazer- É perfeito. E vocês abrem para usar assim, para a comunidade do Rio de Janeiro? Vocês, aqui, Luiz, vocês abrem com o que mais doc? Ah, então tá. A ideia aqui é o seguinte, a gente quer ter um estúdio que vai ser aberto para a comunidade, né? Sim. Assim, a gente tem uma pessoa que é responsável pelo estúdio, então eu já conversei com ele e falei, cara, eu não quero, o Instituto não quer receber por horas de estúdio. Fecha você o teu preço e você pode usar aqui para as pessoas e isso vai tornar mais barato o custo. Uhum. Ou seja, os artistas locais vão poder Sim. usar o estúdio num custo mais acessível. Sim. A luz daqui tá onde? Eu acho que a gente só não ligou mesmo. Porque uma área dessa é interessantíssima para dublagem Sim. de HQ, né? Por exemplo. Né? Vocês fazem HQ lá? Não, a proposta lá é outra, documentário não com HQ. Ah, sim. Mas isso. A proposta é desenvolve- só documentário? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. A nossa proposta aqui é só curta. Né? Pode ser documentário, pode ser ficção, pode ser filme. Mas a de início é curta. Como é que é hoje o André não está aqui, mas ele vai falar com vocês numa outra oportunidade, que ele já me falou que vai lá dar uma palestra. A ideia dele é fazer um curso local, né? Ele já fez em outros bairros, mas a ideia dele é uma coisa que ele passa sempre para os alunos, cara, apontem a câmera para o seu quintal. Vocês estão na Baixada, não precisa fazer uma história de amor no Leblon, em Ipanema. Faz a história do pipoqueiro da tua rua, do teu avô, que você escutava contar uma história, virava aquela história. Então, o curso é para 44 pessoas, 44 alunos, 14 são de atuação e 30 são de produção. Os alunos que vão fazer o curso de produção, eles têm que mandar, eles são selecionados pelas histórias que eles querem contar. Então, você pode contar qualquer história, ou uma história que você tenha inventado, ou que você tenha ouvido, ou a sua própria história de alguém que você conheça. Então eles são selecionados pelas histórias. Depois de selecionados, eles vão fazer as aulas juntos
e aí chega um momento que eles têm um pitching para escolher 3 histórias. Na verdade, sim, nós já tivemos 2 turmas, a gente sempre começa com a intenção de escolher 3 histórias e acaba escolhendo mais. Na primeira turma foram 5, agora foram 5 de novo. Desde um ano a gente vai ter 10 curtas produzidos aqui por eles, né? Produzidos, escritos, O curso já está atuados. acontecendo aqui. Já está finalizado. Já. Ah, legal. O cinema de curta já finalizou. E aí a gente vai ter no dia 1º ao dia 5 de agosto, que esse ano vai ser um festival, a Festival. gente vai ter também a entrega de diploma, né, a formatura deles. No ano passado a gente fez aquela foto que a Joyce falou, que tinha um telão de cinema, que é o telão mesmo, telão lá de Gramado, e 600 pessoas assistindo. Foi a formatura deles do ano passado. Esse ano a formatura vai ser durante o festival. E nós vamos vir com o apoio da Joyce, hein? E a ideia é que o festival seja anual, né? E entre o calendário da cidade, como um evento cultural. Então a gente está, esse primeiro ano, é o pontapé inicial, e depois a gente quer fazer mais. Quer continuar fazendo. Como a gente estava falando mais cedo, a ideia é ser um polo de cultura. Né? Então tem aqui, a gente tem vários sonhos aqui, como eu falei para vocês, da sala de leitura com a biblioteca, a gente também tem um teatro para fazer, a gente tem vários sonhos para tirar do papel. Tem um ginásio que a gente quer fazer, que no futuro vai ser um lugar que vai ter não só projetos de esporte, mas vão ter as apresentações, vai ser uma arena multiuso, né? Não só as apresentações, como vai ter exposições e tudo mais, a gente quer ser esse ponto de cultura aqui na região. Que a gente não tem, né? A Joyce vai me ajudar muito nisso aí. Ela fala Joyce, ela fala a secretaria. A secretaria na pessoa da Joyce, pô. 10. Quer dizer, 5 prontos, então tem 5 em produção. Ou esses 5 que estão em produção vão ser lançados no festival. Já estão prontos. Chega pagodinho empresário. E é um curta que conta um pouco da história de Xerém. Como o Xerém começou a ser habitado, né? A partir da fábrica, que é a antiga fábrica de motores que tinha aqui. E aí conta um pouco dessa história. Foi feito por uma moradora dessa vila, né, que é a Vila dos Operários. E é um documentário de resgate, né, de resgate de uma história. Olha como ele é. Olha, ai, muito lindo, hein? Olha só. I never feel so close to you. I never feel so tired down. But I can't hide. I never wanna change your mind. I never wanna see you drown. But I can't try. She stole my heart, and now my soul, and now my soul. She stole my face, but I can't smile. Yeah, I can't smile. You wanna be away from me. You wanna be away from us. But I can't lie. You always wanna change my mind. E a gente, claro, Fábrica Nacional de Motores, vendida para empresas italianas de carro, a Isolda Flechini, a Alfa Romeo e a Fiat,
que italiano gosta? Italiano gosta de cinema, né? Então a gente vai entrar, essa aí é a Márcia. Oi, Essa Márcia! sala de leitura, Biblioteca Ferreira Goulart, que é o nosso antigo cinema. Eu não falei que É parecia a um Fábrica cinema? Nacional de Motores. Era isso aqui. E a gente ainda tem lá em cima o projetor. Lá no funcionamento, mas ainda da época. Não, Década de 40. eu tô louca pra tirar foto com ele. Ali é a bilheteria. A projeção é em cima. Vocês vão conhecer o primeiro? Ah, eu quero. Acho que quiser ver o livro. Não é? Ia ser Eu lindo. falei pra ela que mandar pela Joyce, alguma coisa, mandar pra gente católica. Mostrar a foto da sala de projeção. Vamos só no mais 5. Aí você quer o quê? Eu quero pegar o povo subindo, Joyce. Quem tá subindo? Então, tem 5 pessoas. Pode ir. Vai com a galera, cuidado com a escada, tá? Eu fui o primeiro a falar que ia subir, então eu quero saber quem é não, mas quem é de subir. Cadê tua mãe? Tem que segurar no corrimão, hein? Escadinha meio. O professor já tá aqui. Já, foi lá. Tá lá, tá tirando foto aí. E aí, brother? Tem aula de. Uau, meu God! Mas sabe por que eram dois? Você Nossa! estava projetando um, o carretel acabava. Quando acabava aqui, você acionava automaticamente o outro. E aí acionava o outro, você trocava o gabinete ali. Você chegava aqui, porque não era um único rolo de filme. O filme era dividido em vários rolos. Então tinha parte 1, parte 2, parte 3, e o projecionista, durante a exibição, ele tinha a missão de ficar trocando. Aparecia um númerozinho no alto do rolo que ele já estava com o olho treinado para ver. Ele abria aqui, olhava, aliás, olhava aqui, e quando aparecia aquele númerozinho, ele já sabia que era hora de acionar lá, correr aqui, Mas dava desacionar uma aqui. mas pra quem tava assistindo, dava um blackoutzinho? Não Não, era muito dava. rápido. Não dava porque ele já tinha a manha, né, da sincronização, né? Sim, aqui é o gabinetezinho, olha aqui, ó. Isso aqui eu não sei quantos minutos dava, mas aí ele trocava e ia correndo para outro projetor. Aquele estava funcionando, quando estava acabando aquele, dava um bipzinho, ele vinha para cá e já trocava aqui também, fica passando de um para o outro, ao longo das transmissões. Muito. Ele ficou fechado, esse espaço ficou fechado por 15 anos. Tinha igrejas, a igreja cedeu espaço para o cinema. A igreja está falando que é lá em cima. O prédio ali inteiro, ele ficou vazio. Não era igreja. Isso, aqui, ó. O prédio ficou vazio. E a comunidade, junto com a prefeitura, o governo federal, implantaram a biblioteca, que é o projeto Biblioteca para Todos. Aí, na época, eles dividiram. Ficou a metade para a igreja católica, que ali funciona como tem cursos, Eu palestras. pensei que fosse uma unidade de igreja para missas. Não. Mas ali acontece missas também com as senhoras. E aí, tia? Isso, são dois projetores de cinema. Aqui ficavam os filmes, ali dentro daquele gabinete, tá, com um rolinho. O que acontece é que cabia o filme inteiro ali de 2 horas, 1h30. Então, o filme era dividido em vários rolos. Então, quando não estava acabando, ele passava por um pontozinho que dava um sinal na tela, ou era um númerozinho no alto da bolinha do filme, ou uma bolinha amarela. O olho do projecionista já era treinado. Algumas vezes, inclusive, dava um bip. E aí, ele automaticamente corria para cá, acionava esse projetor, que já tinha a parte 2 do filme aqui, e ele ia lá e botava a parte 3 ali, tirava 1 e botava 3. E ele ficava nisso, revisando os rolos de filme até o filme acabar. Isso esse também, né? Usava os dois.
Só que é o seguinte, muitas vezes o filme não vinha dividido igualzinho. Então, às vezes, nos cinemas antigos, eles precisavam cortar o filme. E ele cortava e emendava dentro do cinema. Então, à medida que o filme ia sendo exibido em várias salas, ia correndo pelo Brasil, o filme ia chegando cheio de emendas diferentes. Várias emendazinhas, porque nem sempre as máquinas eram iguais e o tamanho do rolo era o mesmo. Entendeu? Então eles eram obrigados a cortar o filme de forma que ele coubesse dentro do gabinete. Dentro de uma lata de lixo de um cinema que tivesse acetato, provocava um incêndio instantâneo na época. Pergunta, Laila. Será que esse... Será que é o material para colar a película? Porque como é que era a colagem? A colagem era uma mesa que tinha um trilho que era da largura, que é o que a gente chama da bitola do filme, que é o filme de 75mm, de 35mm, perdão, a largura da bitola. Ele cortava com uma guilhotina e emendava ali usando esse material de colagem. Botava um fotograma preto ali no meio, ligando as duas pontas e passava cola e emendava com cola. Caraca. Tá? Depois eles passaram a usar um material tipo um durex, mas anteriormente era colado com material parecido com isso. Eu não sei se era cola, porque eles passavam com um pincelzinho. E por que o preto? Porque o preto não absorve a luz. Então você bota um fotograma preto. Ele não aparece. Não aparece porque é 24 quadros por segundo. Você troca, tira um com imagem, bota um sem imagem, é uma fração de 1,24 avos por segundo. 1,24 não, 1,30 alguma coisa. Ai, foi ótimo. Ayala, o que você achou do passeio hoje? Incrível, foi assim, cheguei atrasada, correndo, parecendo uma louca, mas consegui. Xerém é incrível, a biblioteca de Xerém é incrível, a recepção das pessoas com a gente, né? Tanto da biblioteca quanto do Instituto Zeca Pagodinho. O Luiz foi muito amoroso com a gente, enfim, foi tudo perfeito. Gente, obrigada, Sandra. Essa turma Doc é maravilhosa. E aí, professor? Vanô, o que você achou do passeio, Vanô? Maravilhoso. Só amar bastante, vamos ver isso. Então, e você? Show de bola, muito bom. Conhecer a Xerém foi ótimo. Cidade maneiríssima, entendeu? E aí, valeu a pena. Prosperity pura, eu encontrei um piauiense lá. Ó, aquele foi aquele ó, o negócio artístico, olha pra mim. Eu já vi, eu moro aí. Fala, professor. Olha, você foi ótimo. Eu acho que foi extremamente instrutivo para todos nós. Além do que, abriu as portas para uma parceria muito legal também, para a gente somar esforços e, quem sabe, a gente poder exibir os filmes deles lá do Instituto Zeca Pagodinho aqui, no próprio Que Mais Doc, a gente exibir nossos filmes lá, vai ser uma parceria muito importante. E professor, eu fiquei assim fascinada com a maneira como você conhecia aquela máquina. Ah, o projetor! O projetor. Poxa. É curiosidade, só curiosidade. Como é que o projetor de cinema antigo é fascinante. A gente viu 2 projetores de cinema lá na Biblioteca Ferreira Goulart, que fica lá em Xerém também, que era um antigo cinema que se transformou numa biblioteca, e eles mantêm 2 projetores antigos maravilhosos. Tchau! Sandra! I never feel so close to you. I never feel so tired down. But I can't hide. I never wanna change your mind.